Uma das marcas do cristianismo é a ousadia em meio à perseguição. Existe uma garantia divina de que o Espírito Santo capacitaria os crentes nos momentos de maior adversidade. Jesus assegurou aos seus discípulos de que eles não precisariam ter medo ou ficar preocupados com o que dizer nos momentos de perseguição, pois o Espírito Santo falaria por meio deles. Nós vemos esse registro em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. E ao longo da história da igreja, nós vemos episódios que realmente o Espírito Santo capacitou os seus servos. Em Atos capítulo 13, versículos 9 e 10, nós vemos algo muito interessante que aconteceu com os dois servos do Senhor, o apóstolo Paulo e Barnabé. Quando eles atravessaram a ilha de Chipre, foram numa cidade chamada Pafos, ali eles encontraram um falso profeta, um homem chamado Bar-Jesus, que traduzido é Elimas, e as pessoas o conheciam como Elimas o Encantador. Então, quando esses dois servos do Senhor, eles permaneciam nessa cidade, um certo procônsul, chamado Sérgio Paulo, ele mandou chamar os servos do Senhor porque ele queria muito ouvir a mensagem do Evangelho. Enquanto Paulo estava ministrando a palavra de Deus, esse Elimas, ele estava resistindo aos servos do Senhor, atrapalhando ali a mensagem do Evangelho ser proclamada à vida daquele procônsul, aquele homem tão importante, porque o objetivo dele era tirar a fé que existia no coração de Sérgio Paulo. Naquele momento, Paulo, ele cheio do Espírito Santo, olhou fixamente nos olhos daquele homem de Elimas e ele disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora a mão do Senhor contra ti, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre Elimas, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então nós vemos a severidade de Paulo em relação àquela oposição. Por que Paulo agiu assim? Porque foi necessário proteger a obra missionária. Esse texto não é um convite a amaldiçoar pessoas, mas existem certas situações que vamos ter que responder proporcionalmente àquela perseguição que está sendo feita contra a obra do Senhor. Nós vemos claramente nesse texto, porque ali ele estava diante de uma autoridade que queria ouvir a palavra de Deus. E foi necessário Paulo agir daquela forma, mas Paulo agiu segundo ali a operação do Espírito Santo sobre a igreja. Você vê o poder do Espírito Santo na igreja capacitando o crente a frear com as obras das trevas. É algo muito lindo a ação do Senhor, a mão do Senhor agindo em favor do seu povo. E naquele mesmo momento, conforme as palavras que saíram da boca do apóstolo Paulo, aquele encantador, Elimas, ele ficou cego. Então, vendo o que estava acontecendo, esse procônsul, ele creu profundamente nas doutrinas do Senhor. Nada lhe impediu o desenvolvimento do reino de Deus naquela cidade. Então, nós vemos que a coragem de Paulo, em defender a verdade, fez com que houvesse essa expansão do reino de Deus. A mensagem do Evangelho foi proclamada. Deus, ele quis alcançar o coração deste homem, desta autoridade. A mensagem do Evangelho pôde tomar o seu destino ali naquele lugar. Então, como é importante a igreja estar preparada para lidar com essas questões em que exige ousadia, fé, coragem para lidar em situações difíceis. Que essa palavra possa nos fazer entender sobre o plano de Deus em relação à sua igreja aqui na terra.
que as portas do inferno, conforme o Senhor disse, não prevalecerão contra ela e que ela precisa seguir vitoriosa, pois o trabalho ainda está em ação. Vidas precisam ser somadas ao reino de Deus até que chegue o fim.